hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração. Uma palavra que vem do trono dele para nossas vidas. Sabemos que estamos vivendo um momento terrível, e cada vez mais esse momento ele vai piorar. Nos últimos dias a iniquidade se multiplicará. Tem também que o amor de muitos esfriarão. E não podemos estar presos a isso. E nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor e buscar a nossa intimidade. Mas a palavra que eu quero trazer hoje para nós, encontra lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas capítulo 1, o verso 38. Apenas esse versículo. O evangelho que escreveu Lucas, capítulo 1 e o verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. O teu Espírito Santo está dentro de nós e habita no nosso meio. Ele é o responsável para trazer a revelação da tua palavra. Me faça nas tuas mãos nessa noite, nem mais e nem menos, mas um instrumento nas tuas mãos. Para que o que tu queres que nós possamos ouvir e profetizar nessa noite, venha do teu trono, e não seja, Senhor, algo da minha mente. Que a tua palavra seja suficiente, a base necessária para alimentar nossos corações. Não tem nada mais importante do que a tua palavra, Senhor. Então nossos ouvidos estão prontos para ouvir. Como sim diz a tua palavra lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito à igreja. Que seja a manifestação do teu Espírito Santo através da minha vida, e o mesmo Espírito prepare o coração e os ouvidos daqueles que ouvem. Nos prenda por esse momento, para receber tudo o que o Senhor tem, na autoridade que há no teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, escute bem. Assim como as coisas vão complicar, na proporção maior, vai haver um derramamento do Espírito de Deus. Diga amém. Você lembra aí, ou você ouviu aí, lembra não, você viu a reportagem de um grupo de jovens numa universidade nos Estados Unidos. Uma universidade, não sei se você sabe, mas a maior universidade dos Estados Unidos foi fruto de igreja, né? A faculdade de Harvard mesmo é um fruto de uma igreja. Pessoal cristão que abriu e cresceu daquele jeito. A maioria dos Estados Unidos, as universidades é cristã. Como aqui é a católica, né? É uma universidade cristã, no ramo católico, mas é cristã. Verdade? Então tem seus princípios lá. E nos Estados Unidos isso é corriqueiro. E lá, nessa universidade, tem culto. E quando acabou um culto normal, um grupo de jovens ficou lá. Ficou lá com o violão, adorando. O Espírito Santo de Deus veio com tanta força que eles ficaram lá e passou mais de 120 horas. Já pensou o que é isso? Sem dormir lá. E aconteceu o quê? Começou a vir gente, fila, espalhou pela rede social. Disse assim, olha, isso vai acontecer. Diga amém. Isso vai acontecer. Aonde tiver caos, se você ler lá em Atos capítulo 2, o que fala Joel também capítulo 2, quando o Espírito Santo inaugura a igreja, ele diz assim, ó, que o Espírito de Deus nos últimos dias profetizarão, virá fumaça, fogo, ou seja, assim como tinha um caos, o Espírito de Deus se move.
Se você for olhar lá no começo da Bíblia, em Gênesis, a terra era sem forma e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, amém ou não amém? Ele sempre vai estar pronto para se manifestar no meio do caos, para mudar o caos. Então, qual é a mensagem dessa noite para o meu coração e para o seu coração? O tema dessa mensagem é: qual o tamanho da importância de Deus na sua vida? Quando eu digo isso, eu quero me reportar para você o seguinte: o que é que significa um culto para você? O que é que significa estar aqui essa noite? Tem muitos crentes lá fora, muito mesmo, e não aguentaram. Por quê? Foram fracos? Não. Porque caíram? Não. É porque não sabe o tamanho da importância do que é ter Deus. Não teve conhecimento. Quando Oséias 6,4 diz assim: o meu povo perece, porque lhe falta, não entendeu o que Jesus vai fazer. Quando a Bíblia fala em Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, todas as 7 que João escreve através do Espírito Santo, ele diz assim: quem tem ouvido, ouça. Sim, quem é que não tem ouvido? Todo mundo tem ouvido. O que quer dizer? Você pode ter ouvido e não ouvir. Lá no Novo Testamento, lá em Mateus, Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, para uma cambada de religiosos, diz assim: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês são uma raça de víbora, sepulcro caiado. Vocês cumprem a lei de Moisés por cumprir, mas vocês não entendem a essência do que Deus quer para vocês. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Então, muitas vezes nós estamos assim. Ouvimos, aí pouco não lembra mais nada. Deus falou, daqui a pouco sumiu. O que é ter ouvido e ouvir, quando ele diz lá em Apocalipse? É ouvir, é guardar, exercitar, é executar. E aqui nesse texto que eu li para você, que nós lemos e você acompanhou, em Lucas 1,38, essa palavra aqui é de Maria. Se a gente voltar até o 26, o anjo procura Maria, né? E aqui é a resposta de Maria. Disse então Maria, disse o quê? A um anjo. Que anjo é esse? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio falar com Maria. E disse a ela, e ela disse assim: olha, cumpra-se conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Você não tem ideia do que Maria está dizendo. Maria colocou em jogo a reputação dela, porque Maria era noiva, não era casada. Agora, deixa eu lhe explicar o contexto disso aqui. Desde que o homem pecou lá em Adão, lá no Jardim do Éden, Deus diz assim como a serpente usou Adão, lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Assim como pelo homem, pelo primeiro Adão, entrou o pecado e todos pecaram, também por o último Adão, que será Jesus, ele morrerá e por um ato de justiça, todos serão justificados. Diga glória a Deus. Todos serão justificados. Assim pelo ato. Agora, sabe o que é interessante? É que Jesus, ele não é o segundo Adão. Ele é o último Adão. E se ele fosse o segundo, a obra não foi feita com exatidão. Poderia ter o terceiro. Então ele diz assim: não tem outro. Amém? Quer dizer, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Eu sou é o único. Eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. Não tem outra verdade. Eu sou o caminho, não tem outro caminho. Todos dá na venda, mas só eu dou no céu. Então, desde o Velho Testamento, Deus fez aliança com o homem até vir cumprir a promessa lá do Jardim do Éden. Então, escute bem. Essa mensagem vai ser um pouco didática para você aprender algumas coisas relevantes para a sua vida a partir de hoje. E quando chega no Velho Testamento, quem é o último profeta do Velho Testamento? Malaquias. Em Malaquias, se você abrir Malaquias,
o último capítulo de Malaquias é 16. E o último versículo é o 20. E ele diz assim: então os discípulos partiram, pregaram toda parte, cooperando com eles, e o Senhor confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Ou seja, Malaquias finaliza, eu li Marcos. Malaquias finaliza o texto dele, escute só, dizendo uma promessa no Velho Testamento, finalizando o velho e dando uma pausa para o novo. Em Malaquias 4, diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, diga amém, para que eu não venha e fira a terra com... Malaquias termina assim. Olha, o último profeta, Malaquias. Como é que Deus falava com o povo? Através de profeta. O último profeta, Malaquias. E ele converterá, quem? Jesus. O coração dos pais aos filhos. Não pense que essa multidão de filhos sem pai, não pense que a desonra ao pai e à mãe é o primeiro motivo de a terra ser maldita. Malaquias termina. Do velho até o novo. O que é que aconteceu no velho, pastor? No Velho Testamento, Malaquias, Deus fez o quê? Silenciou. Não falou mais com ninguém. Não teve manifestação. Não teve mais anjo. E o povo endoidou. E procurava. E fazia oferenda. E fazia culto. E Deus silenciou. É nesse período do velho ao novo, 400 anos de silêncio, que é levantado os livros apócrifos. O que é livros apócrifos? Livros cristãos, livros doutrinários, livro histórico, que não entrou no cânon, na canonização da Bíblia dos hebreus. Então esses livros, muita gente queria profetizar, muita gente, o Senhor falou e o Senhor não falou nada. Aí depois de 400 anos, raciocina comigo, viaja comigo agora. Deus olha para a terra e diz assim: meu filho, chegou a hora de você ir à terra. Chegou a hora de você descer como o último Adão e consertar o que o primeiro Adão fez. O que o primeiro Adão errou, você vai ter que ir na terra. Aí Deus olha e diz assim: só que você não pode descer do céu como um raio. Você não pode aparecer lá. Você tem que nascer, você tem que entrar pela porta. Porque eu sou um Deus de princípio e eu cumpro o princípio. Nisso, há mais de 500 anos, o profeta Isaías, que chama-se profeta messiânico, é o profeta que profetizava sobre Jesus, dizia que ele vinha e profetizou também sobre o primo dele, que era quem? João Batista. Virá um que clamará, que proclamará no deserto, aplanará o caminho sobre João Batista. Então, Isaías já profetizava, então dizia assim, virá sobre você. Então imagina só, 400 anos, se hoje fizesse quase, Deus viesse hoje, Deus olhasse para o mundo, no mundo achasse o Brasil, no Brasil achasse Pernambuco, Pernambuco achasse Recife, e Recife achasse Embura de Baixo. E quisesse escolher um da gente, para cumprir o propósito dele na terra. Como estaria o seu coração e o meu? Espera aí, Senhor. Não dou um peraí assim, não, peraí. O anjo vem e diz assim, olha, salve a agraciada mulher. Maria era uma mulher virgem. Maria era noiva de José. Já pensou a reputação de Maria? Já pensou a cabeça de José? Já parou para pensar nisso? Nascerá de você o prometido, o Cristo. Maria para e diz assim, como isso pode ser possível? Por quê? Porque ela fez assim,
A lógica é eu ser casada. A lógica é eu ter relação com meu marido. A lógica de uma pessoa ser gerada ou engravidar é uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Como poderá acontecer isso? Aí o anjo vem e fala agora: olha, Maria, eu vou misturar o sobrenatural com o natural. Diga amém. Eu tenho uma aliança, eu sou Deus eterno. Eu tenho aliança com vocês. O imortal tem uma aliança com o mortal. Eu dei a terra a vocês. Eu dei autoridade a vocês. E agora eu vou ter que misturar o eterno com o terreno. O Espírito Santo revestirá, virá sobre você, vai colocar uma semente em você. O seu noivo não vai tocar em você até esse menino nascer, porque ele será filho de Deus. Você consegue imaginar o que é isso? Agora imagina, Maria. Estou grávida. É louca, é? É o que, menina? Grávida. Vai ser apedrejada, menina. Aqui em Israel, mulher engravidar sem casamento é apedrejada. E tua família? E teu noivo? Você já imaginou o que é isso? O anjo vem e começa a falar com ela. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. Diga amém. Uma virgem prometida em casamento. Que Deus é esse? Espera aí, Deus. Eu sou virgem. Ele não vai desconfiar de mim. Como pode acontecer isso? Prometida em casamento, cujo nome era José, descendente de Davi. Nome da virgem era Maria. Ei, nós estamos muito longe de sacrificar o que nós temos para servir a Deus. A gente está sempre assim, ó, meu reino, minha casa, meus filhos, minha vida. Nós não damos nada. Por isso que Deus chama a gente de servo inútil. Ainda que você trabalhe 24 horas para mim, você é considerado servo inútil. E aí Maria começa a discorrer com o anjo e assim, aproximando dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Tu é uma mulher bendita. Ela, porém, se perturbou muito com essa palavra e pensava: que saudação é essa? Disse então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás luz a um filho, e ele porá o nome de Jesus. Cancelado. Sai daqui, anjo. Essa mulher que diz assim, ó: cumpra-se em mim, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Diga amém. Aí você vê muita gente se matando por causa de quê? Casamento. Já viu? Pessoas se matando por casamento. Pessoas se matando por outras pessoas. Pessoas perdendo a vida porque a vida não deu. Pessoas frustradas. A mulher está colocando a reputação dela em jogo. A mulher está colocando o sonho de casamento dela em jogo. A mulher está no contexto de uma sociedade que uma mulher que se perdesse poderia ser apedrejada, ou ninguém queria mais ela, seria repudiada, não poderia mais casar. Essa mulher está colocando tudo em jogo. Ela recebe tudo e diz assim: cumpra em mim, porque eu sou tua serva. Como vai ser, eu não sei, mas cumpra em mim. Diga amém. Então, queridos, veja que o evangelho aqui, peraí, se a gente fizer aqui uma visão, é muito mais do que isso aqui. Parece que eu estou buscando o meu próprio interesse na igreja. Eu sou pastor por convicção, ou eu estou buscando o meu interesse? Qual é meu interesse? Qual é a minha motivação? Será que realmente Deus está dizendo assim, sim, amém para mim? Ou Deus está maniando a cabeça e assim, está reprovado diante de mim? Se você analisar esse começo da Bíblia, é algo poderoso quando Deus começa a fazer o plano. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Olha para mim, na Bíblia, nós temos vários personagens na Bíblia que tiveram tudo para dar certo e deram errado. O primeiro, Adão. Adão foi criado perfeito, sem pecado.
tudo para dar certo. Deu errado. Incrível, né? O outro, Sansão. Sansão foi escolhido no ventre da mãe. E Deus disse assim, olha, o nome desse menino será Sansão. Ele terá um pacto nazireu. Não corta a cabeça, o cabelo dele. Ele não pode ir para o cemitério. Ele não pode pegar em defunto. Ele não toma bebida forte. Não pode tomar vinho. Esse menino é separado para mim, para julgar Israel. Sansão era um homem que tinha mais força na Bíblia. Um homem que tinha mais poder, visivelmente falando. Sansão deu certo? Deu errado. Porque Sansão quis agradar os olhos dele. Sansão terminou como? Sem os olhos. Correndo e sendo destruído. O outro foi Judas. Judas não fazia parte da multidão que seguia Jesus. Judas fazia parte dos 12 discípulos. Sabe quem era o líder de Judas? Jesus. O consolidador de Judas? Jesus. Como é que Judas terminou? Forcado. Não deu certo. O outro foi Esaú. Esaú tinha uma bênção. Era o primeiro de Jacó. Esaú era para ficar no lugar de Jacó. Mas Esaú, num dia com fome, pediu a comida do irmão. O irmão disse assim, só dou se você trocar ou me vender o seu direito de primogênito, de ser o primeiro. Foi que Esaú disse, para que me serve a bênção da primogenitura se eu estou com fome agora? Olha a mentalidade da vulnerabilidade. É aquela história assim, ó, o que é que me serve isso agora? Peraí. Eu sou crente, mas não sou de ferro. Eu sou crente, mas não sou perfeito. Para quê? São pessoas que trocam Deus por qualquer coisa. Por um emprego, por uma proposta. Esaú foi assim, vulnerável. Eu estou com fome agora, me dá, Jacó. Jacó sabia a importância da bênção da primogenitura. Jacó fez assim, jure. Tá bom, eu juro. Naquela época de Israel, você fazia um acordo, tinha que ter duas testemunhas. Se não tivesse, você e a pessoa só, ela tinha que jurar. Jure. Esaú, eu juro. Vendeu a bênção primogênita por causa do prato de lentilha. Por causa do prato de guisado. Comeu, saciou, ficou forte, beleza, ficou bem. Aconteceu alguma coisa no outro dia? Não. Esaú andando. Depois, não. Anos. Que besteira. Besteira de Jacó. Terminei comendo a comida dele. Mas a conta chegou. E quando a conta chegou, Isaac, quando abençoou Jacó, e depois Esaú chegou, pai, cheguei. Já abençoei. Não, pai, eu estou aqui. Já abençoei. Pai, que seu irmão veio. Para o pai, sabia de nada. O coração de Esaú, você vendeu. Me deu uma bênção, não tem mais. Só uma, acabou. Você vendeu por um prato de comida. Você é vulnerável. Queridos, e assim, muitos de nós somos assim. Servimos a um Deus, às vezes, não por convicção, mas por conveniência. O que é conivente a mim? O que é que me satisfaz? Ou seja, eu sirvo a Deus até onde eu dou o limite. Então, Maria, escute só. Eu não vou terminar essa mensagem hoje. Eu disse em casa e eu sei que não ia dar tempo. E eu teria que pregar aí. Nas outras escalas que eu tiver, eu volto a pregar a segunda parte e a terceira. Aqui nesse texto, de Lucas 1 até Lucas 2, nós temos 5 personagens poderosos. Nós temos Zacarias, Isabel, que é a esposa de Zacarias, sacerdote Zacarias, a esposa dele, que é Isabel. Nós temos Maria e José. Nós temos de Isabel e Zacarias nasceu João Batista. Nós temos Jesus. Nós temos Simeão e nós temos Ana. Nesses 2 capítulos, nós temos tudo em um. Onde dá pregações aqui poderosas. Mas Maria estava disposta a sacrificar. Mas veja o plano da redenção de Jesus. Veja quando Deus quer cumprir o propósito, o que Ele precisa é de homens que esteja disposto. Diga amém. Diga, eis-me aqui.
Diga, eis-me aqui. Amém? Diga assim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu quero viver para o teu propósito. Diga, peça, estou disposto a ofertar. Selou no céu, viu? Selou no céu. Deus vai lhe pedir. Eu acho que há uns 20 anos atrás, eu estava com a Porta Juarez, lá em Fortaleza, no congresso da Vinde. Caio Fábio e Ricardo Godinho pregando. Nem sonhava em ser pastor. Eu fiquei abestalhado com aqueles homens pregando. E eu disse assim, eu quero ser pastor. Nem sabia o que eu estava dizendo. Aí o anjo pegou a semente e levou. Sabe qual é a função do anjo Gabriel? O anjo Gabriel fica no trono de Deus. Sabia? Está aí na Bíblia. O anjo Gabriel, ele tem nome, não é um anjo qualquer. É o anjo Gabriel. Quando ele falou com Zacarias, ele disse assim, eu sou o anjo Gabriel. Eu vivo no trono de Deus. E eu que levo as notícias. Poder, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho Maria, uma jovem, virgem, noiva e prometida para casar. Mas no mesmo cenário, Isaías disse que virá um que aplanará o caminho de Jesus. Tinha que vir um antes. Então Deus disse assim, espera aí. Maria, espera um pouquinho. Primeiro eu tenho que falar com a mãe de João. Primeiro João Batista tem que vir nascer primeiro, começar a planear o caminho, para depois vir o primo dele, que é Jesus. Aí sabe quem é que Deus pega para vir João? Não podia pegar uma mulher nova, né? Uma mulher recém-casada. João Batista não precisava ser virgem. Para Jesus tinha que ser virgem. João Batista pegava outro casal. Sabe, Jesus pega uma mulher velha, um homem velho, que era estéril, mas orava para ter filho. Abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo aí. Lucas 1, 5. Acompanhe comigo. Lucas 1, 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Era ambos, olha o que Zacarias era e a mulher. Era um casal, não era qualquer casal. Era ambos justos perante Deus, diga amém. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era o quê? Estéril. Sendo ambos o quê? Avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava lá fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou, e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Olha para mim. Queridos, a mulher é estéril. Agora estão avançados. Eu lhe pergunto, Zacarias estava no altar orando? Lógico que não. Zacarias começou a pedir filho quando era recém-casado. Quando tinha alguns anos de casado. Zacarias esqueceu. Zacarias estava... É tão prova que lá na frente você vai ver que Zacarias, ele não crê.
Ele não está no auge da oração. Ele não está no pico da oração. Ele está jejuando. Ele orou, Deus, me dá um filho, me dá um filho. Eu casei. Passou. Eles agora estão velhos. E ele continua sendo sacerdote. E ele está lá fazendo um ritual. Ele sorteou os sacerdotes, que era de costume, e era a escala dele estar no templo. É como você está aqui, todo domingo, escala na recepção, escala no louvor. Era um dia desse qualquer. E quando ele foi levar incenso, um anjo chegou e disse assim: olha, Zacarias, Deus ouviu tua oração. Que oração? Ele vai te dar um filho, e o nome dele será João. E Zacarias, como assim? Minha esposa. Aí, sabe o que o anjo fez? Olha, para tu não atrapalhar o projeto de Deus, eu vou deixar tu mudo para não falar besteira. Ficou mudo ele. Não falava mais. Já deu o recado. Eu sou o anjo Gabriel que veio do trono e trouxe recado para Deus. E ponto final, fica quieto. Aí ele sai do altar, o pessoal fica esperando ele sair, que demora, e ele sem poder falar. Ele viu alguma coisa, ele teve alguma revelação. E João ficou assim, ó, Zacarias, fala, Zacarias, que palhaçada é essa? Você imagina o que é isso? Você imagina o poder que é isso? Acompanhe para não ficar nas minhas palavras. Verso 13. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Quem foi que deu o nome ao filho de Zacarias? O anjo. Deus escolheu o nome. Isso aqui nome é brincadeira, é? Vou botar o nome de Neymar. Bote o nome de Neymar no seu filho. Isso não é brincadeira. Quem vai escolher o nome de Sansão? Deus. Quem escolheu o nome de Jesus? Próprio Deus. Bote o nome de Ronaldinho Gaúcho. Não é um sacerdote, né? Bote. Diga amém. Bíblia, querido. Aonde é que está a minha vida? Aonde é que está a sua vida? Qual a importância de tudo isso aqui? Para mim e para você. O que isso tem feito de diferença na minha vida e na sua? Qual é a minha mentalidade? Qual é a sua mentalidade? Qual é o seu coração? Qual é o freio da sua língua? E olha que esse homem era sacerdote, justo e irrepreensível. E o anjo calou a boca dele, para ele não falar besteira e não atrapalhar o reino de Deus. 14. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele do espírito de poder de Elias, para fazer voltar o coração. Voltar o coração de quem? Dos pais aos... Diga glória a Deus. Malaquias virá para converter o coração dos pais aos filhos. 400 anos. Agora chegou. Eu vou trazer o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para remover a maldição da terra. Continuando. E os rebeldes, a sabedoria do justo, para deixar o Senhor um povo preparado. Olha o 18. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou o quê? Velho. E minha mulher é o quê? Avançada de idade. Eu sou velho e minha mulher está na menopausa. Já é avançada de idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou quem? Eu sou quem? Que fico diante de Deus. E fui enviado para falar-te e dar-te estas alegre o quê? Notícia. Diga glória a Deus. Agora ficarás o quê? Mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam. Porque o quê? Porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirá. Diga glória a Deus. Eu fico imaginando só um anjo Gabriel no trono, adorando o Senhor. Ao Senhor, anjo Gabriel, diga meu Senhor, vai lá no Imbura, leve uma notícia. Já pensou? Falar que tem um sacerdote ministrando lá na palavra. Aí ele vem para Zacarias: Zacarias, o Senhor ouviu tua oração. Você está vendo? Veja só, não é preciso ser pastor para entender isso aqui.
que Zacarias estivesse no auge da oração. Amém, anjo. Glória a Deus, é um filho. Eu orei muito por isso. Amém. Zacarias nem estava orando mais. Nem lembrava mais. Ele disse assim, olha, eu estou velho e minha mulher, como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer isso? Ela vai ter um filho e o nome dela é... Para eu não passar por ridículo, me diz como é que vai ser isso. A sua mulher terá um filho, onde o profeta Isaías profetizou, o nome dele será João, ele vai aplanar o caminho para o Salvador. Mas a partir de hoje, tu não vai atrapalhar o propósito de Deus. Vai ficar calado. Vai ficar mudo. Diga amém. Deus mudou a circunstância do homem para que o propósito dele se cumpra. Diga glória a Deus. Eu acho aqui lindo, sabe o que eu acho aqui lindo? Porque aqui você vê o quê? A soberania de Deus. Olha, vai vir João e acabou. E tua mulher vai engravidar. Mesmo que tu não deite com ela vai engravidar. Soberania. Aí eu digo assim, Deus, não me tira de dentro da tua soberania. Deixa eu dentro da tua soberania. Diga glória a Deus. É feito Jonas. Jonas, vem cá. Tem uma cidade de Nínive que o povo está terrível, Jonas. Um povo incrédulo. Um povo brincando no carnaval. Vai lá, Jonas, e prega aquela cidade. Vou não, senhor. Aquela cidade não te merece, não. Vai lá. Vou não, senhor. Jonas, vá lá falar do evangelho. Porque eu vou julgar. Eu não posso julgar aquela antes que ela ouça a palavra. Antes que ela ouça a palavra do arrependimento. Vá lá, Jonas, pregue para ela. Jonas pegou um navio para fugir. Sabe para onde? Para Tarse. Sabe onde é Tarse? Totalmente o oposto de Nínive. Quando entra no barco, o barco começa. Deus dá uma tempestade, faz assim, no mar. E o barco está indo a pique. Todo mundo vai afundar, vai jogar bagagem. Joga as bagagens. Quando alguns homens vão lá, que vai no... Está lá, Jonas dormindo, roncando. Ô, meu amigo, você é feiticeiro, é? Todo mundo só tem uma bagagem. O barco vai a fundo, vai a pique, você está aí dormindo. Aí ele fez, desculpa aí, é por minha causa. Isso é por minha causa. Então joga ele. Quando jogou a tempestade. Olha para mim. Um crente fora do propósito de Deus vai ser mais maldição do que bênção. Mas o crente dentro do propósito de Deus é bênção todo dia. Não importa o ambiente e as circunstâncias. Se você estiver no centro da vontade, vai florescer. Vai dar fruto. Mas em contrapartida você vai ser pedra de tropeço. Sai daí. E você conhece a história de Jonas? Não estou aqui para isso. Zacarias chega em casa, aí a Bíblia diz assim, e depois de Isabel fica grávida. E Zacarias muda, e a mulher que esse cara está tirando onda. Espera aí, quando ele saiu do altar, ele ficou mudo. Depois a mulher engravidou, ou seja, 9 meses mudo, sem falar nada. Nasceu João. Quando João nasce, está lá familiares, amigos, todo mundo rindo, e diz assim, que menino lindo, que menino gostoso, que menino bom. Aí faz assim, a família e os amigos. Bota o nome do pai, Zacarias. É ou não é Zacarias? Não. Zacarias. Aí a mãe nem sabia do anjo. Não. O nome dele vai ser João. Aí, de praxe. Ele dizia assim, peraí, João? Mas não tem nenhum João. Não tem ninguém na sua linhagem que é João. Como é que vai ser João? Tá. Zacarias, fala alguma coisa. Como se eu não tenho voz? Me dá aí um papel aí, me dá uma tábua aí. Aí Zacarias botou assim, João. Quando Zacarias botou o que todo mundo fez, João, ele começou a falar. Poxa, solta, Gabriel, solta a língua do cara. Solta. Ele começou a glorificar a Deus. Começou a falar com Deus. Começou a exaltar a Deus. Isso parece mais um filme, né? Ou um conto de história, né? Isso é real. Isso é para você ver quando Deus, Ele quer cumprir o propósito dEle na nossa vida, ou o propósito dEle na terra, através da nossa vida, nós somos só instrumento. Ele vai tirar, Ele vai fazer, Ele vai abater, Ele vai levantar, Ele cura, Ele sara, Ele fecha a porta, Ele tranca a porta. O que é impossível para Ele?
Tem nada impossível. Está lá, nasceu João. E o anjo diz assim: olha, muitos da tua casa vão se alegrar, todos vão se alegrar. E esse menino vai ser cheio do Espírito Santo. Quando Maria vai visitar a prima dela, Isabel está com 6 meses de gravidez de João. Quando Isabel chega lá, quando Maria chega para visitar Isabel, para dizer que está grávida, é lindo, né? Isabel diz assim: como assim está grávida? Tu casou, foi? Tu não é noiva, né? Que história é essa aí? Isabel é velha, casada, podia ter 10 filhos. Mas Maria, a Bíblia diz que Isabel diz assim: olha, bendito é o ventre, bendito é o teu ventre. O menino começou a pular, começou a ficar cheio do Espírito Santo, como o anjo disse, ele vai ser cheio do Espírito Santo antes de nascer. E a Bíblia diz que quando ele mexeu, que pulou, que usou a boca de Isabel, a Bíblia diz assim: Isabel foi cheia do Espírito Santo, por causa do ventre. E ali Isabel ministrou para a mãe de Jesus. Já pensou coisa poderosa? Qual a importância disso aqui? Qual a importância de Deus? Você já percebeu que toda dor de cabeça nossa, toda febre, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, ela simplesmente orbita em cima do nosso interesse? Nada a ver com o reino. Pegue 100% do seu problema, da sua angústia, da sua tristeza, pegue tudo e analise aonde isso aqui tudinho tem a ver com o reino. Às vezes, nada. Está triste a minha irmã? Tá, que foi? Ah, pastor, meu pai botou para fora, que eu estou pregando no evangelho na minha rua. Está triste, meu irmão? O que foi que houve? Ah, pastor, só porque eu demorei muito na faculdade, eu estava pregando lá na praça, depois preguei na outra, e minha mãe deu uma pisa em mim. Está triste, é? Está triste, é? Não, o que foi? Acabei o noivado. O que foi? Meu namorado deixou. O que foi? Meu marido está triste. O que foi? Diga misericórdia. Zacarias é um homem justo, fiel e irrepreensível. Olha para mim. A Bíblia diz que o justo viverá pela toda oração do justo, toda ela, dentro do propósito de Deus, um dia vai ser cumprida. Amém? Um dia vai ser cumprido. Deixa eu dar só uma corridinha para terminar. Escute só. Quando Jesus nasce, no 8º dia, Maria leva ele para o templo, que era de costume. 8 dias tem que levar para o templo para adorar. Aqui não, né? Aqui a mulher traz depois de 3 meses, depois de 1 mês, né? Para não pegar doença, para dar igreja, não sabe? Era o poder da consagração, né? Aí não traz, né? Às vezes leva até para outros cantos. Mas para o altar não. Lá não. 8 dias, Jesus, filho de Deus, levou. Maria trouxe ele. Quando Maria traz ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo impulsiona um homem chamado Simeão, já velho. E diz: Simeão, vai para o templo. Porque aquilo que o Espírito te prometeu aconteceu. Diga amém. Simeão chega no templo e chega lá, está Maria. Simeão fez: ó o Salvador. Simeão pega Jesus e ora por Jesus. E quando termina a oração, ele diz assim: agora o Senhor pode me levar, porque a promessa se cumpriu. E no mesmo instante, ou no mesmo cenário, está lá a profetisa Ana, que com 7 anos de casada morreu o marido, e ela tinha 84 anos, e vivia no templo dia e noite, jejuando e orando, servindo ao Senhor. Diga amém. 84 anos, nunca casou, ficou 7 anos casada, perdeu o marido, e Ana estava lá exatamente para ver a apresentação do filho de Jesus, onde ela disse assim: eu sabia que eu não ia morrer enquanto eu não visse essa promessa. A mulher não estava atrás de dinheiro, olha para mim. Ela está fazendo sexta-feira para ganhar uma casa própria.
Ela não estava ali para comprar, para coisar carro. Ela estava ali porque ia ganhar alguma coisa material, ouro. Você imagina que tudo que a gente fala aqui em cima, ou a maioria das coisas, é material. A mulher diz assim, o cara diz assim, olha, pode morrer, Senhor, pode me levar, porque eu vi o Salvador nascer. Diga glória a Deus. Isso é suficiente. A gente pula aqui de um pé, a gente dá cambalhota, que a gente passou no concurso. E todo mundo aplaude. A gente fica aqui porque a gente ganhou um carro para fazer um Uber. Todo mundo grita, nada de errado. O problema é que a gente não chega nunca para dizer assim, olha, o Senhor me acordou, eu vi uma vigília, pastores vem cá, Deus falou isso, isso, isso e isso. O Senhor vai cumprir isso, isso e isso. Tem nada espiritual. É que Deus espera de mim e de você. Qual o tamanho da sua sede? Ou qual o tamanho da sua importância? Eu não falei nem 10%, mas eu não posso ir mais além. Tudo que o anjo falou para Zacarias se cumpriu. João Batista, você sabe o que é que Jesus fala de João Batista? Lá em Lucas capítulo 7. Dentre todos os filhos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Dentre os filhos de mulher, nenhum. Você sabe quantos demônios João Batista expulsou? Sabe quantos demônios ele expulsou? Nenhum. Sabe quantos milagres ele fez? Nenhum. Mas sabe o que João Batista fez? Cumpriu o propósito de Deus na terra. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos, arrependei-vos. Mensagem de João Batista: arrependimento, arrependimento, arrependimento. Jesus diz assim: não tem nascido no ventre. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É você estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Você sabe qual é a pior coisa? É você estar dentro do reino de Deus, fora do propósito de Deus. Diga amém. Você pode estar dentro do reino, fora do propósito dele. Por isso que Jesus disse para João Batista: olha, João Batista, dentre mulheres, dentre nascido de mulheres, não tem nenhum maior do que esse homem. Porque esse homem, ele cumpriu o propósito pela qual ele veio trazer na terra. Ele pegou Herodes e disse assim: você está errado, meu Herodes. Mas eu sou o rei, mas está errado. Você casou com a mulher do seu irmão, rapaz. Denunciou o pecado. A mulher dele ficou tanto ódio dele, João, está errado. Infernizou tanto, prendeu João Batista, está errado. A filha de Herodias dançou com João Batista. Dançou com João Batista numa festa. A mulher era muito linda. E Herodes disse assim: minha filha, o que você quiser pedir, eu lhe dou. Se você pedir a metade do meu reino, eu lhe dou. Sério? Sério. Depois eu peço. Acabou a dança. Manhã, ele disse: o que eu pedir, ele me dá. A metade do reino. Como é que é? O rei não pode voltar atrás. Peça a cabeça de João Batista na bandeja. A cabeça dele. Como assim, mãe? A cabeça de João Batista. Vai lá, menina. Peça a ele. Herodes, eu posso fazer meu pedido? Pode. Eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. Como assim, minha filha? A cabeça do profeta está lá no calabouço. Mas esse é o cara que veio, vindo por Deus, mandado por Deus, para aplanar o caminho de Jesus. Esse cara é família de Jesus. Isabel é prima. São família da mãe de Jesus. E um ímpio desafia a cabeça. Torou a cabeça. E trouxe a da bandeja. Ok, a cabeça do profeta. Você imagina o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Nada aqui na terra te derrota. Amém?
Quando Jesus pega 70 pessoas, lá em Lucas capítulo 10, 70 pessoas e distribui de 2 em 2, ó, vem cá, leva só uma muda de roupa, eu dou poder a vocês, vão lá, de 2 em 2. Esses homens vão. Quando esses homens voltam, eles voltam tão alegre, que até os demônios, quando vê eles, submetem. Por favor, eu saio da pessoa, eu saio. E eles voltam, Jesus, que colheita. Jesus, os demônios, Jesus, eu vi um demônio como um raio caindo. Por causa de vocês. Eu vi o poder de vocês. Eu vi. Mas não se alegra com isso, não. É muito pouco. Alegrai-vos, pois, porque o vosso nome está escrito no livro. Diga amém. Ninguém te derrota. Não tema aquele que pode matar o corpo. Temeis, pois, aquele que pode lançar a tua alma e teu espírito no inferno. Diga amém. Quer vitória para você? O que é vitória para você? Uma casa nova? Um carro? O que é vitória para você? Ei, desça do pedestal. Desça. A Bíblia diz assim, ó, aquele que quiser ser exaltado, eu, o Senhor, vou humilhar. Mas aquele que se humilhar, esse eu vou exaltar. Está buscando o que na igreja? Está buscando o quê? Bens materiais? Onde ele diz assim, não junte tesouro aqui. Aqui você tem traça, tem a ferrugem, tem ladrão. Junte tesouro no céu, porque lá, aonde está seu coração, estará o seu tesouro. Você vai levar nada daqui. Qual é o dia da sua morte? Sabe? Também não. Esqueça ela. Viva para Deus. Sabe o que é interessante, querido? É que vai entrar anos e sair anos. E muitas pessoas não vão mudar. Porque tem um texto que diz assim, o Deus desse mundo cegou o homem para que ele não veja.